O Rio de Janeiro, ele passa por uma situação muito difícil em todos os lugares do Rio. Isso daí é notório, tá? Agora, o que não justifica é aquela catástrofe que foi no dia 12, né? Onde o entregador estava trabalhando e foi praticamente tirado de dentro de casa foi praticado tortura em cima dele. Isso não pode acontecer. A situação de crise que ocorre no Rio de Janeiro não dá poder para as tropas de elite da polícia torturar inocentes para conseguir seus objetivos. Não, isso não pode ocorrer. Isso está totalmente errado. E aquele dia 12 foi um show de horrores, né? Quando vinha outros agentes ali, dezenas, eu fiquei até um pouco mais tranquilo, porque eu imaginei o seguinte, que iria haver uma interferência ali para poder pausar aquela agressão, xingamento, tudo aquilo que se pode ver lá no vídeo. E o que não ocorreu. O que ocorreu foi, na verdade, foi a prevaricação, né, e o conluio dos outros agentes para poder torturar psicologicamente e descumprir todas as regras e abandonar todos os princípios que regem os direitos humanos. Aquele dia 12 de fevereiro foi particularmente, né, uma coisa marcante na minha vida. Uniforme, o nosso uniforme, eu fiz às pressas, né? Após esse episódio, já estava no planejamento ter os uniformes, tudo mais padronizado, né, lá para nossa cozinha. Mas eu fiz uniformes às pressas, né? Quando chegar lá eu vou mostrar. Fiz às pressas para poder ter um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. Já estava no projeto uniformes, né, uniformes bonitos, né, uniformes padrão para cozinha e entrega. Mas após o dia 12 eu fiz camisetas às pressas, personalizadas, para poder amenizar qualquer risco posterior, né, a esse evento. Sinceramente, foi uma coisa que marcou muito, né? Então, atualmente, o entregador, nós trabalhamos ali com aquela camiseta personalizada para poder amenizar qualquer risco futuro, né? A gente trabalha, rala tanto para vir o agente público que provavelmente fez ali a prova, né? Acredito não ser tão fácil, e chama você de vagabundo, né? Eu devo ter tantos cursos e funções para a sociedade quanto ele, mas mesmo assim eu fui chamado de vagabundo, sem ao menos de ter um diálogo. Complicado. As primeiras providências elas já foram tomadas, está em andamento, o RO foi feito com a apresentação das provas, foi encaminhado também ao Ministério Público e ao Ministério dos Direitos Humanos, né, órgãos muito competentes. E acredito que não será necessário acionar instâncias superiores, né? Porque assim, nossos órgãos, principalmente o Ministério Público, eles são muito competentes. Então, isso não vai sair impune, né? Mas se necessário, já vai ser protocolado, se necessário, para a instância superior ela ser acionada, não só isso, mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também. Vai ser formalizado ali. Esse fato ele não pode passar despercebido porque é muito grave, muito grave. Aquele fatídico dia 12 deixou uma coisa bem clara, que as nossas forças de segurança, principalmente as de elite, elas estão dispostas a derramar sangue inocente a fim de conseguir os objetivos que foram impostos pelos seus superiores.
Você conhece aquela famosa frase, quem não deve não teme? Essa frase é o primeiro pretexto usado para que não haja nenhuma proteção à intimidade da vida privada. Normalmente essa frase ela é usada por pessoas privilegiadas, pessoas que moram em áreas mais ricas e não têm nenhum interesse na realidade do morador de periferia. Essa frase aí normalmente é usada por pessoas que vivem numa ilusão tão grande a ponto de achar que uma abordagem policial numa área mais rica é igual a abordagem policial numa área mais pobre. Quando na realidade a gente sabe que não é assim. Enquanto numa área mais rica, se de repente um morador qualquer ele recebe a polícia a tiros, como ocorreu no caso do Roberto Jefferson, né? Ele lançou granadas, deu muitos tiros de fuzil, e mesmo assim ele foi recebido com sorriso, abraço e cafezinhos. E o diálogo reinou. Enquanto para o morador de periferia, o simples ato de ele abrir o telefone e começar a gravar, seja para resguardar os seus direitos ou prevenir por achar a abordagem suspeita, esse simples ato ele pode ser torturado, ameaçado ou coisa pior. Então, para um rico passar por uma situação dessa, do morador de periferia, esse rico ele precisa se tornar pobre morador de periferia. Me fala sobre o seu trabalho. Minha jornada ela chega fácil nas 70 horas semanais, né? Nós que trabalhamos de forma individual, né? A gente faz a roda girar no Brasil inteiro. E nós que fazemos essa roda girar ainda somos moradores de periferia, é tudo mais sofrido, tudo um pouco mais complicado, seja para serviços, né? Então, o morador de periferia ele já tem a vida muito sofrida, normalmente. Favelado ele já tem a vida muito sofrida normalmente, então não há necessidade de forças do Estado oprimirem ainda mais essas pessoas. Não há necessidade. Aquele dia 12, né, fez surgir uma pergunta complexa. Uma pergunta muito complexa, que não sai da mente até agora. Será que os serviços de inteligência das polícias realmente precisam de encaminhar forças para torturar pessoas aleatórias na comunidade, nas favelas cariocas, para conseguir suas informações de inteligência? E há quanto tempo isso ocorre? Será que pessoas presas e até mortas, elas passaram por esse sofrimento de ter que dar informações que elas não tinham para os serviços de inteligência, para as forças que os serviços de inteligência envia para as periferias cariocas? A que ponto as polícias podem chegar para conseguir as suas informações de inteligência? E o vídeo é bem claro que em nenhum momento é pedido uma identificação, né? É pedido ali um documento com foto, não é perguntado onde ele trabalha, né? É simplesmente aquela violência explícita ali. Ninguém mantendo a tranquilidade. Então, assim, gera perguntas, né? Gera muitas perguntas. E perguntas específicas também que ficam batendo na mente, né? Até que ponto o policial ele deixa de ser policial para se tornar marginal por um certo período, para conseguir aquele objetivo, aquele alvo do Estado, né? E depois de quanto tempo como marginal ele vira policial novamente, né?
O vídeo mostra isso, né? O vídeo é bem claro. As câmeras corporais de alguns, se ninguém desligou, né? Vão mostrar isso, né? E uma pergunta também muito importante, eu acho que é uma das mais importantes, se levarmos em consideração que os policiais saíram de um estado de proteção, né, de protetor, para um estado de marginal, para agir nas suas ações, né? Se os policiais prevaricaram, permitindo toda aquela tortura, toda aquela cena grotesca, né? Se os policiais então saíram, novamente repetindo, se os policiais saíram do estado de protetor para o estado de marginal para conseguir os objetivos, será que no dia 12 o que ocorreu na verdade não foi uma guerra entre bandidos? Também vale pensar se esse estado marginal ele já não se iniciou logo no início da operação, não durante o caminho, né? Vale essa reflexão também. E até chegar até nós, né, essa agressividade, será que outras pessoas também não sofreram no meio do caminho? E o posterior a nós? Será que outras pessoas também foram agredidas no meio do caminho? Sofreram toda essa violência? É complicado, né? As coisas precisam mudar, as pessoas precisam parar de ter medo, né? E seguir em frente, denunciar, sabe? Se expor essa situação horrorosa que ocorre. Imagina quantos inocentes, né? Se eu não estou ali naquele momento, talvez imputariam algo em cima dele. Por quê? Para justificar o fracasso que foi, né? Então, quantas vezes isso não ocorre nas comunidades cariocas? Né? Há uma operação fracassada, não tem nada para apresentar para a sociedade na televisão e pegam qualquer pessoa aí, impõem um crime e para expor ali, teve um preso, né? Teve um preso que estava com alguma coisa, mas na verdade não estava com nada. Imagina quantos inocentes não já foram presos dessa forma, né? Porque não tinha ninguém gravando ali na hora para ver aquela brutalidade, aquela coisa toda. Tem muita reflexão que passa. A mensagem que foi passada é clara. A mensagem que o policial passou, a mensagem que os policiais passaram foi bem clara. E o vídeo mostra isso. Os áudios estão lá. O policial falou: foda-se o advogado, foda-se a ONU, foda-se os políticos, né? O policial falou um foda-se para qualquer tipo de direito que o cidadão possa ter. E o outro policial falou o seguinte: na delegacia, no meio do caminho, vai se fuder. Na delegacia, vai ser pior. Então, se você é um cidadão que quer provar sua inocência, preza pelos seus direitos e você quer ir na delegacia por achar mais seguro, o policial deixou bem claro que pode não ser uma opção segura. Te levar pra delegacia pra saquear e ver tudo lá. Pode ser pra delegacia, não tem problema não. Por que você Vai ser pior lá, hein? não vou lá, eu vou Vai ser muito bloquear e vou vai ser ver comigo, coisa entendeu? errada. No meio do caminho vai se fuder, tô te avisando, hein? Tô dando o papo tá sendo dado. O papo tá sendo dado. Eu falei pra Você acha que você me intimida com esse papo? Intimida, cara. É a minha opção levar ele. Pô, foda-se o político, foda-se o teu advogado, foda-se a ONU, foda-se a porra toda. Cara, nós só vamos aqui pra agora. Leva os dois. Não, só ele. Ele é maior. Tem um gema aí? Ele é maior. Bom, a gravação das operações policiais, né, elas não são proibidas, né? Qualquer um pode gravar. Se há alguma suspeita de ilegalidade, né, para aquela pessoa ali na periferia manter, né, a sua integridade ali na abordagem, porque há ilegalidades quando há operações nas comunidades. Sempre há ilegalidade. Então a pessoa, para se precaver, ela precisa ter alguma prova, fazer alguma coisa até para prevenir aquilo. O que ela pode fazer? Ela pode gravar, né? Então, assim, as pessoas na periferia, né, isso é muito importante delas saberem, a melhor arma que elas têm contra a violência policial, né, aqueles policiais, assim como ocorreu comigo no dia 12 de fevereiro,
é a câmera, né? É a câmera. A câmera é fundamental. É a melhor arma que se pode ter. Não é madeira, né? Não é somente a aglomeração e gritaria, mas a câmera. 10 pessoas ali gravando no ao vivo, gravando, já enviando para as pessoas para não perder o conteúdo, né? 10 pessoas gravando, somente gravando, sem gritaria, né? Só narrando, fazendo conteúdo jornalístico, vale mais do que 50 pessoas aglomeradas gritando. Então a gravação, o dia que as pessoas souberem disso, vai reduzir muito a esses problemas que ocorrem nas operações policiais. Seja saques, né? Entrada indevida na casa das pessoas. E as câmeras são baratas, as câmeras para colocar em casa são baratas. Então assim, qualquer pessoa pode ter. E colocando para salvar na nuvem é melhor ainda, fica um conteúdo protegido, né? E nas ruas, quando ocorre aquela violência, assim como ocorreu comigo lá e o entregador no dia 12 de fevereiro, o telefone celular é essencial para mostrar aquilo tudo, né? Então assim, 10 pessoas gravando ali, não precisa ter medo, grava no ao vivo, já grava enviando para as outras pessoas, né? Em silêncio, mantendo a tranquilidade, mantendo a paciência, é o que vai valer a 50 pessoas gritando. Não precisa. Então assim, se juntar essas 50 pessoas, ao invés de gritar, começar a gravar, segue ali, grava, isso vale tudo, porque ali você tem provas, né? E você mantém a sua integridade, caso venha ocorrer alguma coisa, você pode recorrer, e é a coisa mais perfeita. Se tem uma coisa que o policial que faz as coisas erradas tem medo, é da população orientada, né? Então assim, a população orientada, ele sabendo que vai ser gravado de algum ponto, ele sabendo que tem câmeras gravando ele vai tentar fazer o trabalho correto, né? Ele não vai fazer igual no dia 12 e pegar alguma pessoa aleatória e tentar torturar para conseguir algum tipo de informação que ele acha que a pessoa tem. Isso daí, de repente, vai amenizar e talvez não ocorra, né? O que é comum, no caso, nas polícias que são de elite, consideradas de elite. Ocorrer isso, esse tipo de tortura. Eu vi. Senhora, quem manda essa porra aqui é a polícia. Seu filho é vagabundo, porra. Então abre essa porra aqui que você vai dar lá, pô. Eu mesmo. Desbloquear não? É opção sua. Mas é opção minha te levar pra delegacia pra saquear e ver tudo lá. Pode ser pra delegacia, não tem problema não. Por que você Vai ser pior lá, hein? Tá bom, lá eu vou desbloquear e vou vai ser ver comigo, coisa entendeu? errada. No meio do caminho vai ser você, tô te avisando, hein? Tô dando, o papo tá sendo dado. O papo tá sendo dado. Eu falei pra ele aqui, é que eu... Você acha que você me intimida com esse papo? Não intimida, cara. É a minha opção levar ele. Foda-se o político, foda-se o teu advogado, foda-se a ONU, foda-se a porra toda. Porque o policial ele para levar a pessoa para a delegacia, aquele policial, isso no auge do abuso de autoridade, ele não precisa de muita coisa, né? Se você gritar, se alterar, ele pode te levar. Aliás, sem você fazer isso, só com o telefone na mão ele já às vezes vai querer te levar para a delegacia, né? Mas você não precisa ter medo, não. Você não precisa ter medo, né? Mesmo que ele fale que no meio do caminho vai acontecer alguma coisa, assim como aconteceu comigo e com o meu entregador, lá no dia 12 de fevereiro, se as outras pessoas gravaram que você está ali na sua integridade física e se acontecer alguma coisa, você tem como recorrer. Por isso que 10 pessoas gravando com telefone celular vai valer mais do que 50 a 100 pessoas gritando pelas ruas e pelos becos. Então assim, mantenha-se a postura, né? Qualquer pessoa pode gravar sim, até porque qualquer pessoa pode exercer o jornalismo independente. Então você pode fazer a filmagem, tudo ali mantendo a sua segurança, né? Você também não precisa estar tão perto, mas a gravação, as pessoas quando passarem a aderir a isso, tudo vai mudar em todas as favelas cariocas. Tudo. Porque vai ter pessoas, imagina, né, aquela ilegalidade ali acontecendo, aí pessoas da janela filmando, pessoas lá do outro canto filmando de tudo quanto é lugar, né? E aí, se entrar nas casas, as pessoas têm câmera dentro de casa, sabe? Então, assim,
O dia que as pessoas aderirem a isso, tudo muda. Tudo vai mudar. As operações nas comunidades vão ser outra coisa. O índice de criminalidade policial, como ocorreu comigo, com o meu entregador no dia 12, ocorrem por aí que não é documentado, não é gravado, ocorre nas comunidades cariocas, né, quando tem alguma operação. Isso tudo, se não for extinguido, vai ser diminuído muito. Qualquer um pode exercer o trabalho jornalístico independente e você pode gravar. Se você acha que está acontecendo uma ilegalidade ou que vai acontecer alguma ilegalidade, comece a gravar. Imagina aquelas 50 pessoas filmando, todas elas, filmando e ao mesmo tempo enviando, tudo ao vivo, narrando aquilo na tranquilidade, né? Falando de forma normal, sabe, formal, né? Isso vai ser fantástico, né? E novamente as comunidades vão evoluir muito nessa questão das operações policiais e a letalidade que ocorre pelos becos e vielas das favelas. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa, né? É uma pergunta que faz parte da vida democrática, né? É uma pergunta que faz parte também da liberdade de expressão. É uma pergunta normal, né? Qualquer jornalista tem direito de perguntar, se fazer perguntas, né? Sem acusações, ilações. É normal no jogo democrático, essa é uma pergunta muito complexa, né? Bom, será que o governador Cláudio Castro, Felipe Cury, né, está por trás dessas autorizações para que as polícias façam de tudo, inclusive, como aconteceu comigo e o entregador no dia 12, faça essas torturas, ameace no caminho para a delegacia fazer alguma coisa? Será que eles estão por trás? Está vindo lá de cima? Né? Eu vi. Senhora, quem manda essa porra aqui é a polícia. Pode ser para a delegacia, não tem problema não. Vai ser pior lá, hein? Eu vou lá, eu vou bloquear e vou ver a coisa errada. No meio do caminho vai se fuder, tô te avisando, hein? O papo tá sendo dado. O papo tá sendo dado. Eu falei para ele. Você acha que você me intimida com esse papo? Intimida, cara. É minha opção levar ele. Foda-se o político, foda-se o teu advogado, foda-se aonde, foda-se a porra toda. Cara, eu tô aqui pra agora. Leva os dois. Não, só ele. Ele é maior. Tem um gema aí? Não, e deu só ele. As polícias estão só acatando isso? É uma pergunta, né? Bom, eu vou responder essa pergunta não com acusações, relações, nada disso. Vou citar fontes, passei a atuar como jornalista independente, vamos dizer assim, então algumas pessoas que sofreram algum tipo de violência deixam lá mensagem, né, relatando alguns casos, e tem uma fonte específica que essa fonte ela é próxima ali a eles, né? Essa fonte ela tem contato com informações ali do que está acontecendo ali nos bastidores, né? Não informações sigilosas, mas informações do que ocorre nos bastidores, informações que podem vir a público, né? E eu sei do seguinte, né? O secretário Felipe Cury, ele está balançado no cargo, então ele tem que entregar alguma coisa para o Cláudio Castro poder postar na internet, nas redes sociais, fazer uma propaganda, porque 2026 está aí, né? 2026 está aí, novas eleições, então há toda uma correria ali para conseguir alguma coisa, né? Então deixa entender, né? O Cláudio Castro faz a pressão no Felipe Cury, né? No secretário, faz a pressão, olha, eu quero isso e aquilo, 2026 está aí. Felipe Cury tem que fazer, está balançado no cargo, pelo menos é o que diz a fonte, está balançado no cargo, então vai correr atrás para conseguir o que for para poder entregar esse resultado, se manter no cargo, e o Cláudio Castro fazer as suas propagandas políticas para 2026, né? Aliados, né? Fazer uma propaganda disso tudo.
Então, assim, há todo um jogo político por trás. Então, né, hoje é dia 20, hoje é quinta-feira, dia 27, né? Poucos dias depois que aconteceu esse episódio horroroso do dia 12 de fevereiro, eu entrei em contato, eu mandei uma mensagem, né, pro Cláudio Castro, assessorias, Felipe Cury, e ninguém entrou em contato comigo, né? Nem para pedir desculpa. Talvez eu nem estaria aqui agora. Se alguém entrasse em contato comigo, se desculpando de forma pública, né, seria mais interessante. De forma pública, né, seria mais interessante para as pessoas verem, né? Poxa, a polícia errou, mas tá aí para corrigir o erro, né? Realmente ocorrem os erros ali, mas ninguém entrou em contato comigo, né? Ninguém entrou em contato comigo para se desculpar, né? Ninguém respondeu minhas mensagens, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste, né? Então, e essa fonte, ela falou assim, todo procedimento, a gente tem que entender que todo procedimento de autorização, né, operações, autorizar qualquer tipo de coisa ali na justiça, às vezes pode levar um prazo de 30 dias, né? Pode levar aí um prazo, então há uma organização para executar aquela ação da justiça. Então, provavelmente, né, hoje é dia 27, então provavelmente, dando um mês do dia que ocorreu, lá o dia 12 de fevereiro, provavelmente vai ter alguma outra operação, né? Isso sendo lógico, né, falando de forma lógica. E com base nisso que a fonte está comentando, né, dessa movimentação política, sabe? Não falou nada sigiloso, só falou algo relacionado às coisas políticas, né? Então, daqui a, sei lá, acho que fechando 30 dias, no máximo 31 dias, de repente vai ter uma nova operação para enxugar o que foi aquela situação catastrófica no dia 12 de fevereiro. Né? Uma operação para poder o Cláudio Castro fazer algum tipo de política, né? Postar na rede social, olha, a gente está fazendo isso. Toda essa questão visando 2026, e o Felipe Cury, ele vai fazer isso porque ele está balançado no cargo. Então, para ele se manter ali naquele cargo, ele vai, de repente, autorizar e fazer as polícias, mandar as polícias fazerem ali o seu máximo, né? Talvez o máximo seja justamente pegar pessoas inocentes, como aconteceu comigo no dia 12, e ver se tem alguma informação, e por aí vai até... Eu vi. Senhora, quem manda essa porra aqui é a polícia. Mas é opção minha te levar pra delegacia pra saquear e ver tudo lá. Pode ser pra delegacia, não tem problema não. Vai ser pior lá, hein? Tá, vou lá, eu vou bloquear e vou ver coisa errada. No meio do caminho vai ser porque te avisando, hein? O papo tá sendo dado. O papo tá sendo dado. Eu falei pra ele aqui. Opção levar ele. Foda-se o político, foda-se o teu advogado, foda-se aonde, foda-se a porra toda. Cara, nós trabalhamos aqui pra agora. Leva os dois. Não, só ele. Ele é maior. Tem um gema aí? E deu só ele. Pode ser. Tem um gema aí? Ainda hoje, tem pessoas que defendem esse tipo de truculência e injustiça que ocorreu no dia 12 de fevereiro. Porém, eu classifico essas pessoas que defendem isso em duas categorias: pessoas alienadas e pessoas privilegiadas, seja de cor de pele ou classe social. Essas pessoas não entendem a profundidade da toca do coelho e a complexidade da toca do coelho. Nem tudo é o que parece ser. Então aquela truculência, né, aquele policial sendo agressivo, essas pessoas podem achar que ele está em busca de justiça, em busca de cumprir o seu dever, quando na verdade ele não está em busca de justiça, ele está em busca do final do arco-íris. Quando eu tinha mais tempo, né, e fazia diversos concursos públicos, até em outro estado, né,
testava conhecimento, fazendo concurso. Quando eu tinha mais tempo, conheci pessoas, né? E conheci pessoas que já estavam também atuantes na área de segurança pública. E a partir daí, as conversas, eu abri minha mente para muita coisa. Nem tudo é o que parece ser. Então aquele policial truculento, né, que está em busca ali de fazer cumprir o seu dever de justiça, às vezes ele é só mais um Alonso. Quem já viu o filme Um Dia de Treinamento vai entender a minha referência. Às vezes ele é só mais um Alonso na vida real. O dia 12 de fevereiro foi uma data muito marcante, né? Mas eu segui em frente, fiz a abertura do processo no Ministério Público, eu verifiquei, está em andamento, foi encaminhado para a Corregedoria de Polícia Civil, no qual eu já tinha comparecido até anteriormente para poder complementar alguns documentos. Já no registro de ocorrência, quase que teve um empecilho ali, né? Que o inspetor de polícia ele contava algumas histórias, né? Para correlacionar o meu caso e colocar certo receio. Por exemplo, ele contou uma história dele em que ele estava distraído e poderia acontecer alguma coisa com ele, para no final dessa história dele ele falar que ninguém fica atento o tempo todo, né? Então, assim, e no final comentou, como eu não desisti, o meu foco era abrir o registro e seguir em frente, ele até comentou que caso eu desistisse, né, e eu poderia procurá-lo para poder cancelar o registro de ocorrência, né? Segundo ele, poderia haver alguma represária, né? Mas como já estava no Ministério Público, ele disse que talvez não. Gerou 5 páginas? Qual seu nome? É Márcio? Obrigado, tá? Obrigado pela paciência. Tá. Sobre? Tá. Isso é legal. Beleza. Um abraço. Aí teria... No caso aqui, teria quanto tempo para poder, se fosse mudar de ideia, você acha que realmente tem algum problema? Não, você já fez no Ministério Público, pode esperar. Aí tem que escutar o pessoal do... Acha que tem algum problema, alguma coisa? Represário? Cara, pode ter. Pode confirmar que não tem. Mas acredito que não. Está lá no Ministério Público também. Show. Valeu. Obrigado. Um abraço. Márcio. Mas enfim, foi encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público encaminhou para a Corregedoria, foi encaminhado ao Ministério dos Direitos Humanos, que já encaminhou a diversos setores também. E eu vou ficar acompanhando esse caso, aguardo, sim, um pedido de desculpa da Polícia Civil, né? Um pedido de desculpa do Estado. Eu aguardo, esperançoso, né? Eu acho que nada mais justo. E é isso, né? Acredito que não vou trazer novo documentário, né? Dependendo do desenrolar do caso, eu trago mais matérias, né? Mas eu vou aguardar esperançoso que esse caso seja resolvido da melhor maneira possível, que as coisas melhorem, né, para as pessoas em todas as comunidades, em todas as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil.